Boa noite, dando seguimento ao vídeo anterior, eu vou criar o front-end que vai permitir o utilizador inserir um novo registro na base de dados, ou seja, criar um novo user. Ou seja, quando o utilizador clicar neste botão, no Create New User, vai abrir um modal, ou seja, vai disparar um modal, onde esse modal vai ter dois inputs, um input para inserir o username e o outro o e-mail e um botão para salvar o registro na base de dados. Eu vou então recorrer ao modal aqui do Bootstrap. Eu venho então à documentação aqui do Bootstrap. Eu estou a utilizar a versão 5.1. Aqui em Components, em modal, eu vou utilizar um exemplo de um modal simples, de um modal básico, ou seja, vou utilizar este exemplo. E o que o botão precisa, ele precisa destes dois atributos, do database toggle igual a modal e do target, do database target, ou seja, que é o ID correspondente ao modal. Ou seja, aqui example modal é o ID que corresponde então ao modal. Eu vou copiar estes dois atributos e inserir no botão com o nome Create New User e vou dar um nome, um ID, um nome para o ID do modal, ou seja, será modal create user, pode ser outro nome. Create user. E agora sim, vou copiar também o exemplo do modal e colar aqui no index.jsp, este exemplo, formatar aqui o código. Este será o modal create user. E se eu agora alterar o ID para este ID aqui, modal create user, agora se eu efetuar um refresh na página, quando eu clicar então neste botão, create new user, ele já vai disparar o modal. Cá está. No entanto, eu quero que ele seja apresentado no centro. Aqui na documentação também temos esse exemplo, ou seja, cá está, Vertical Centered Modal, ou seja, na div Modal Dialog é só adicionar esta classe Modal Dialog Centered. Aqui na div Modal Dialog, adicionar a classe Modal Dialog Centered. Vou testar, aliás, vou já alterar aqui o título do modal para Create New User e o botão também eu vou alterar para Create User e vai ser do tipo Success. Vou confirmar. Já está a ser disponibilizado aqui no centro e tenho também o título alterado, Create New User e o botão do tipo Success. E agora sim, no body do modal, eu vou criar duas linhas, vou recorrer então ao sistema de grid do Bootstrap, criar duas linhas com as respectivas colunas, ou seja, aqui será uma div, vai ter uma classe do tipo container, esta div será então container, e agora sim vou criar então uma div com a classe row. Aqui é uma linha, eu vou precisar de duas linhas, ou seja, uma linha para o username e outra linha para o e-mail. Dentro desta classe row, dentro da linha, eu vou então criar as colunas. Eu vou precisar de uma div com 4 colunas, que vai ocupar, aliás, 4 colunas, col md4, e dentro desta div
vou ter um span e dentro do span vou ter um texto, vou dar aqui o nome de username e vou criar também uma nova div que vai ocupar 8 colunas e vai ter um nome aliás, esta div será então o input. O tipo, o type será text e a classe será então form control, que é também uma classe do Bootstrap, form control. Se eu agora efetuar o refresh e confirmar como está, cá está, tenho o username, tenho uma linha com o span, com o texto username e o input na mesma linha. Vou só fazer um copy-paste, eu já tinha aqui criado a row, mas vou apagar e fazer um copy-paste desta linha. Depois é só alterar. Aqui já não será o username, será o e-mail. O input será do tipo email. Também a classe será do tipo form control. E vai ter um placeholder, por exemplo, com example@email.com. Vou confirmar, fazer um refresh aqui à página, user, vou clicar em Create New User e cá está, já tenho criado os dois inputs. No entanto, eu quero adicionar, vou só adicionar aqui um margem top a esta div, a div corresponde ao e-mail, ou seja, a esta div vou adicionar um margem top de 3, confirmar novamente, e cá está da forma que eu pretendo, e vou testar. Ou seja, quando eu clicar aqui em Create User, ele vai disparar uma função JavaScript escrita em jQuery. Vou adicionar já um ID ao botão, aqui ao Create User. Vou dar o nome a esse ID de btn create user. Eu vou precisar deste ID. E aqui por baixo vou criar uma nova função, que será a função para adicionar um novo registro ou um novo user à base de dados. Então aqui a função create user. Vou criar então a função function, vou dar o nome de create user. Vou chamar aqui o jQuery, aqui será document.on, o evento será o click, o ID do botão é o btn create user e vou criar uma função de callback function e aqui vou só adicionar um alert e create user. Só adicionar um texto de create user. No entanto, eu preciso adicionar esta função create user ao document.ready. Vou testar agora. Clicar em create user, ok. E agora aqui em create user. E cá está. Ele já acionou a minha função de create user. No próximo vídeo eu vou complementar a função para enviar uma requisição ao controller e inserir um registro, um novo registro na base de dados.